O português não poderia ser brasileiro. No coração de Beatriz, uma jovem estudante portuguesa movida por um orgulho ancestral, essa convicção era um pilar de sua identidade. Música raiva fervia dentro dela, silenciosa e constante. Ela desprezava o Brasil com a condescendência de quem olha para uma cópia mal feita. Para ela, o Brasil era um eco, uma imitação pálida de Portugal. Acreditava firmemente que os caracteres da sua língua, a arquitetura das cidades coloniais, a fé, a cultura, tudo era um presente, uma herança concedida pela metrópole. O Brasil, em sua visão, era apenas uma versão degradada de Portugal, incapaz de criar algo genuinamente seu. Ela não apenas acreditava nisso, ela vivia essa certeza. Contudo, um convite de seu melhor amigo, um brasileiro, para visitar São Paulo a levaria a uma descoberta chocante. Uma verdade que abalaria os alicerces de sua identidade. Essa verdade era que grande parte do idioma que ela falava todos os dias, as palavras que usava para expressar seus pensamentos mais complexos, para escrever seus ensaios acadêmicos eram, na verdade, criações brasileiras. Como isso seria possível? As palavras que ela considerava o puro vernáculo de seus antepassados, a língua dos grandes navegadores, eram, na verdade, um empréstimo da antiga colônia? A resposta para essa reviravolta estava oculta nas profundezas da história, na complexa dança da língua e do poder. E a revelação que se abateu sobre ela não foi um mero conhecimento acadêmico, mas um terremoto que sacudiu o âmago de sua alma. O orgulho português que ela carregava como uma armadura começou a rachar. Tudo que ela pensava saber sobre seu mundo, sua cultura e sua própria voz, de repente, se tornou um imenso ponto de interrogação. Música diante do Cristo Redentor, com os braços abertos sobre a Guanabara, ou em meio à selva de pedra de São Paulo, o que ela viu, as palavras que ouviu de seu amigo, transformaram seu coração. Qual era a verdadeira história que a orgulhosa estudante portuguesa descobriu em sua jornada ao Brasil? E qual foi a lição mais valiosa que essa viagem lhe ensinou? A língua não é apenas um meio de comunicação, é o cristal onde se sedimentam a cultura e a história. A verdade oculta em suas profundezas estava prestes a mudar a vida de uma mulher, a transformar sua visão de mundo. Esta é, ao mesmo tempo, uma história sobre a essência do intercâmbio cultural no mundo lusófono, uma narrativa que nos oferece uma nova compreensão. O dia em que o português se tornou brasileiro. Uma lição sobre a importância da humildade e do respeito que uma jovem aprendeu da maneira mais difícil. No campus de uma prestigiada universidade na costa leste dos Estados Unidos, coberto pelas folhas douradas do outono, vivia Beatriz. Nascida e criada no coração de Lisboa, entre as colinas históricas e o Tejo, ela carregava seu nome, um nome antigo dado por seus pais com um orgulho imenso. Significava aquela que traz felicidade, mas para ela, representava a personificação da razão e da beleza de uma cultura que se estendia por séculos. Ao ingressar na universidade, não hesitou em escolher a história de Portugal como sua especialização. As disciplinas ocidentais eram interessantes, mas seu coração era cativo da gloriosa civilização de seu país. A saga do Império Marítimo Português, a coragem dos descobridores que mapearam o mundo, os poetas que cantaram a glória e a saudade, a língua que se espalhou por 4 continentes, tudo isso era o alicerce de sua alma. Beatriz passava seus dias na biblioteca, imersa nos clássicos da literatura portuguesa, redigindo ensaios e aprofundando suas pesquisas sob a orientação de seus professores. Sua rotina na biblioteca era notória entre os outros estudantes. Às 8 da manhã, ela já estava em seu assento habitual, almoçava rapidamente em um canto silencioso e permanecia debruçada sobre os livros até às 10 da noite. Sua postura era a de uma guardiã, uma sentinela protegendo o legado da civilização portuguesa. Até mesmo os funcionários da biblioteca a tratavam com um respeito reverente, admirando sua dedicação quase monástica. No fundo de sua mente, Beatriz nutria uma convicção inabalável. As outras nações que compartilhavam sua língua, como Angola, Moçambique e especialmente o Brasil, eram meros aprendizes. Todas as suas culturas tinham uma única fonte, Portugal. Os países da África e da América do Sul eram apenas aplicadores, recipientes de uma cultura superior. Ela não tinha a menor dúvida disso. Em relação ao Brasil em particular, ela nutria um sentimento complexo e profundamente arraigado de superioridade. Aos seus olhos de portuguesa, o Brasil era um simples imitador. Do contrário, por que falavam português?
Por que a arquitetura de cidades como Ouro Preto ou Salvador ecoava os estilos clássicos de Portugal? Por que a religião predominante era o catolicismo, levado de além-mar? Tudo que o Brasil exibia com orgulho, no final das contas, havia sido importado de Portugal. O Brasil, ela pensava, não possuía a capacidade de gerar uma cultura própria. O Brasil era o país da imitação, da cópia, uma nação sem criatividade intrínseca. Esse estereótipo era a base de seu pensamento. Ocasionalmente à noite, quando voltava para seu dormitório, Beatriz participava de um círculo de debate sobre história lusófona. Ali, ela falava com paixão, por vezes de forma inflamada, sobre a supremacia da cultura portuguesa. Comparado aos 800 anos de história de Portugal, o Brasil é apenas uma criança, ela dizia, com uma convicção que não admitia réplicas. A língua de Camões, a fé dos templários, a arquitetura manuelina. A filosofia de nossos pensadores. Tudo que os brasileiros fazem não passa de uma imitação de Portugal. Eles são um povo sem originalidade. O máximo que conseguem é alterar ligeiramente a cultura dos outros. Falta-lhes a verdadeira imaginação. Alguns membros do círculo não concordavam totalmente com suas afirmações, mas todos respeitavam seu fervor e a profundidade de seu conhecimento. Certo dia, durante uma aula, o professor americano discursava sobre o intercâmbio cultural no mundo pós-colonial. Em sua fala, ele mencionou a influência que a cultura brasileira, através da música e da teledramaturgia, exercia sobre os outros países de língua portuguesa, incluindo a própria Portugal. Naquele momento, Beatriz ergueu a mão. Com licença, professor, mas isso não é verdade. Todos os olhares na sala se voltaram para ela. A cultura brasileira é apenas uma imitação da portuguesa. O Brasil só aprendeu com Portugal, não criou absolutamente nada original. Ter uma cultura própria significa criar de forma independente de outras nações. No entanto, o Brasil apenas copia a cultura portuguesa e a reivindica como sua. Isso não seria apropriação cultural? Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Os estudantes americanos ficaram perplexos com a declaração de Beatriz. Era certo que o Brasil havia aprendido muito com Portugal, mas não teria ele seguido um desenvolvimento próprio depois disso? Uma dúvida pairava no ar. Mas quem primeiro a contestou foi David, um colega britânico. Beatriz, seu argumento é simplista demais. É verdade que o Brasil aprendeu com Portugal, mas depois, mesmo sob a influência portuguesa, não alcançou um desenvolvimento único? A feijoada, por exemplo, pode ter raízes no cozido português. Mas os brasileiros a transformaram em uma arte culinária singular. Isso é uma mera cópia? E a bossa nova? Sofreu influência do jazz, mas os brasileiros adicionaram uma filosofia e uma estética próprias, criando um gênero musical único. Não se pode chamar isso de apropriação. A lógica de David era clara, e muitos estudantes na sala sentiram. Seu argumento demonstrava uma profunda compreensão da diferença entre intercâmbio e criação cultural. Contudo, Beatriz refutou imediatamente. A sua opinião, David, é ingênua. A forma da feijoada pode ser peculiarmente brasileira, mas sua raiz é portuguesa. O mesmo vale para a música. Ela não pode se dissociar de suas origens. O que os brasileiros fizeram foi apenas dar um pequeno retoque na cultura portuguesa. A verdadeira criação é gerar algo do zero. Os brasileiros não foram capazes disso. A cultura brasileira não passa de uma cópia inferior da portuguesa. Devemos admitir esse fato. A voz de Beatriz era fria, e sua expressão não mostrava qualquer margem para concessões. A atmosfera na sala ficou tensa. Até o professor hesitou em intervir na discussão. Após a aula, David tentou continuar o debate, mas Beatriz o dispensou. David, você é europeu, mas não entende as nuances da nossa história. Qualquer discussão adicional é uma perda de tempo. Essas palavras deixaram uma pequena ferida no coração de David. Mas ao mesmo tempo ele percebeu o quão teimosa Beatriz era e o quão apegada às suas próprias convicções. Por trás da postura rígida de Beatriz, havia mais do que apenas um raciocínio acadêmico, havia uma motivação pessoal mais profunda. Era o desejo de que Portugal recuperasse seu lugar como uma grande potência mundial, que a civilização lusitana fosse respeitada globalmente e que o orgulho do povo português fosse restaurado. Seus pais pertenciam à geração que viveu a transição após a Revolução dos Cravos. Haviam testemunhado a perda das colônias e uma certa diminuição do prestígio de Portugal no cenário mundial.
Eles sonhavam em ver seu país reafirmar sua importância, e o sucesso acadêmico de Beatriz era o símbolo desse sonho. Seus pais esperavam que ela se tornasse uma estudante brilhante que carregasse o orgulho de ser portuguesa. Sua mãe, em especial, depositava grandes esperanças em Beatriz. Na sociedade portuguesa, ainda era menos comum que as mulheres seguissem uma carreira acadêmica de prestígio internacional. Por isso, sua mãe tinha expectativas ainda maiores para a filha. Beatriz, minha filha, ela escrevia, você tem uma dupla missão, como mulher e como portuguesa. Mostre a cultura de Portugal ao mundo, mostre a força da mulher portuguesa. Esse é o seu papel. As cartas de sua mãe chegavam todos os meses. Suas palavras ora sustentavam o coração de Beatriz, ora lhe impunham um fardo pesado. Beatriz considerava seu dever corresponder a essas expectativas. Sua tendência a subestimar as culturas de outros países lusófonos talvez nascesse inconscientemente desse contexto familiar. Proteger a cultura portuguesa, defender o orgulho português. Essa era, para ela, a missão mais importante. Esse sentimento por vezes se transformava em paixão, e outras vezes, em palavras que feriam os outros. Mas a própria Beatriz não percebia que estava sendo dominada por essas emoções. Ela confundia seu preconceito com uma mera perspectiva acadêmica. Na virada da estação, enquanto Beatriz estava em seu quarto no dormitório, tentando finalizar um ensaio sobre a expansão marítima portuguesa, seu smartphone, ao lado de seu antigo computador, tocou. O nome que apareceu na tela fez o rosto de Beatriz se suavizar um pouco. Tiago. O nome de um amigo querido. Seu melhor amigo desde o ensino médio. Estudaram juntos para os exames de acesso à universidade, celebraram juntos a aprovação e tomaram juntos decisões cruciais na vida. Eram da mesma turma no liceu, estudavam juntos na biblioteca todos os dias depois das aulas e, nos fins de semana, iam ao cinema ou passeavam pela cidade. Tinham uma relação de profunda cumplicidade. Mas 2 anos antes, quando Tiago decidiu estudar no Brasil, ela sentiu uma emoção complexa. De todos os lugares, seu melhor amigo escolhera o Brasil. Por que o Brasil? Por que não uma universidade em Portugal, como Coimbra ou Lisboa? Por que se afastar da fonte da civilização lusófona? Essa pergunta, na época, se transformou em uma vaga inquietação dentro dela. Ela atendeu ao telefone. Alô, Tiago? Do outro lado da linha, uma voz alegre e familiar. Beatriz, tudo bem por aí? Sim, tudo ótimo. E com você? Já se acostumou com a vida no Brasil? Me acostumei. Bia, o Brasil é incrível. A comida é maravilhosa, as pessoas são muito acolhedoras e, acima de tudo, o ambiente acadêmico é fantástico. Beatriz sentiu um leve desconforto com aquelas palavras. A voz de Tiago, geralmente calma e ponderada, transbordava de um entusiasmo e uma alegria evidentes. Que bom! E os estudos vão bem? Sim. Pesquisar a literatura portuguesa na Universidade de São Paulo é mais estimulante do que eu imaginava. Olhar para a cultura portuguesa da perspectiva de um brasileiro me traz uma nova compreensão. A resposta de Beatriz foi deliberadamente cautelosa. Sabe, Bia, estou pensando em voltar a Portugal nas férias da primavera. Mas antes disso, que tal você vir ao Brasil? Beatriz ficou perplexa com a proposta inesperada. Ao Brasil? Sim, é primavera aqui também. As árvores de ipê estarão floridas. É uma visão deslumbrante. Eu te mostraria São Paulo, te levaria ao Rio. Além disso, quero te apresentar aos meus amigos da universidade. No coração de Beatriz, múltiplos sentimentos se entrelaçavam. Havia curiosidade, mas também resistência. A expectativa de viajar para uma terra estrangeira e o preconceito arraigado contra o Brasil lutavam dentro dela. Tiago, por que raios eu iria ao Brasil? No momento em que disse isso, Beatriz percebeu sua própria gafe e sorriu sem graça. O tempo que passará nos Estados Unidos havia misturado expressões em português e inglês em seu vocabulário, mas o sorriso desapareceu rapidamente. Sua voz continha uma clara oposição. Do outro lado da linha, houve um breve silêncio. Depois, Tiago disse com uma voz calma: Bia, me escute. Você estuda a história de Portugal, certo? Mas para entender profundamente Portugal, é crucial conhecer as culturas dos países que ele influenciou, especialmente o Brasil, que aprendeu com a cultura portuguesa, mas desenvolveu uma cultura própria. Entender esse processo pode te ajudar a compreender Portugal de uma forma mais objetiva e profunda.
O argumento de Tiago deu a Beatriz material para reflexão. Academicamente, o que ele dizia fazia sentido, mas emocionalmente algo ainda não se encaixava. Além do mais, continuou Tiago, você tem notas excelentes nessa universidade. Já que tem essa oportunidade, por que não expandir seus horizontes? Vivenciar uma cultura diferente é essencial para o crescimento humano, e para estudar a história de Portugal. Entender a relação com os países periféricos, especialmente o Brasil, é extremamente importante. Beatriz suspirou. Tiago, você não está se abrasileirando demais? A cultura brasileira, no fim das contas, não é só uma cópia inferior da portuguesa? Será que vale mesmo a pena ir até aí para ver isso? Essa era a verdadeira opinião de Beatriz. Seu profundo preconceito contra a cultura brasileira se manifestava em cada palavra. Mas Tiago não recuou. Não é nada disso, Bia. A cultura brasileira tem uma estética e valores próprios, diferentes dos de Portugal. Quando cheguei aqui, eu também pensava como você, que o Brasil era um imitador de Portugal, que não tinha originalidade. Mas vivendo aqui e mergulhando na cultura brasileira, percebi que estava enganado. O Brasil não é uma mera cópia de Portugal. É um país que aprendeu com Portugal, mas digeriu esse conhecimento de forma única e criou algo novo. As palavras de Tiago continham uma convicção sincera. Sua voz transmitia um claro respeito e afeto pelo Brasil. E tem mais uma coisa, continuou Tiago suavemente. Acho que você vai ficar realmente chocada quando vier ao Brasil, ao descobrir que grande parte do português que você conhece é, na verdade, brasileiro. O que você está dizendo? Beatriz não conseguiu esconder sua perplexidade com a afirmação enigmática. Eu te explico os detalhes quando você chegar. Por isso, por favor, venha ao Brasil, nem que seja só uma vez. O que você verá e sentirá aqui, eu acredito, terá um grande impacto na sua vida. E para estudar a história de Portugal, entender a cultura brasileira será fundamental. Por exemplo, como o Brasil aprendeu com Portugal e como transformou isso em algo próprio. Compreender esse processo nos leva a entender a essência do intercâmbio cultural. Naquele momento, Beatriz ficou em silêncio. As palavras de Tiago eram de fato razoáveis, mas ao mesmo tempo as dúvidas e a ansiedade que brotavam em seu coração não foram completamente dissipadas. O tempo passou em silêncio. Ela podia ouvir a respiração de Tiago do outro lado da linha. Aos poucos, Beatriz sentiu seu coração ceder às palavras sinceras de seu melhor amigo. Está bem, eu vou, disse ela finalmente. Mas não crie expectativas. Acho que minha opinião não vai mudar. A ideia de que o Brasil é, no fim das contas, um imitador de Portugal. Acho que isso não vai mudar. Do outro lado da linha, ouviu-se a voz alegre de Tiago. Obrigado. Tenho certeza de que você vai se impressionar com o Brasil. Confie em mim. Vamos passar um tempo maravilhoso juntos nas férias. Acredito que sua vida vai mudar. Depois de desligar, Beatriz voltou-se para sua mesa e continuou a escrever seu ensaio. Mas naquele momento sua mente não estava totalmente concentrada no trabalho. No fundo de seu coração, uma vaga ansiedade e uma pequena expectativa em relação à viagem ao Brasil se entrelaçavam de forma complexa. Cedendo ao entusiasmo de seu melhor amigo, Beatriz concordou em viajar para o Brasil. No entanto, em seu coração, o preconceito e a desconfiança em relação ao país ainda fervilhavam. Será que realmente valia a pena? Seria possível que sua opinião mudasse? O que significava aquela afirmação sem sentido de Tiago, de que o português é brasileiro? Tais perguntas dominavam seus pensamentos. Mas naquele momento Beatriz não podia imaginar que essa viagem mudaria sua vida para sempre. Num certo dia de primavera, no momento em que o avião em que viajava tocou a pista do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, ela respirou fundo. Então, este é o Brasil. Enquanto caminhava pelo corredor em direção ao terminal, Beatriz observava a paisagem ao redor. Uma luz diferente, uma arquitetura funcional, mas sem o polimento europeu, a gestualidade expansiva das pessoas e nos seus ouvidos, a cadência de um português que, embora compreensível, soava completamente diferente. O sotaque, o ritmo, eram distintos do português de Lisboa. Tudo era novo, desconhecido, e agitava o coração de Beatriz. O terminal de Guarulhos era maior e mais caótico do que ela imaginava. Os funcionários do aeroporto orientavam os passageiros com uma eficiência enérgica, mas sem a formalidade robótica a que estava acostumada. As placas de sinalização em português e inglês eram claras,
Mas o fluxo de pessoas era uma torrente de energia. Beatriz, que havia usado aeroportos americanos inúmeras vezes, não via ali a mesma confusão desorganizada, mas uma espécie de caos vibrante e funcional. Porque tudo é tão vivo? Murmurou para si mesma. Ao passar pela imigração, Beatriz ficou surpresa novamente. Os agentes eram eficientes, mas calorosos. Olhavam nos olhos de cada passageiro, faziam as perguntas com um sorriso e após ouvirem a resposta, rapidamente atendiam o próximo. O fluxo era surpreendentemente suave. Depois de passar pela alfândega, Beatriz saiu para o saguão do aeroporto. Era como uma pequena cidade. Restaurantes, lojas, cafés, salas de espera. Tudo era limpo, mas havia uma energia humana que preenchia cada espaço. O chão estava impecável, e ela se surpreendeu com isso. Os aeroportos que conheço não são tão alegres, pensou. O ar era quente e úmido, mesmo sendo primavera. O sol brilhava com uma intensidade que ela não conhecia. A primavera em Portugal era mais amena, por vezes ainda com o resquício do frio do inverno. Aqui o ar era denso, a luz era dourada. É uma primavera mais intensa, pensou, e se espantou com seu próprio comentário. Por alguma razão, um sentimento positivo em relação ao Brasil começava a brotar, mas sua razão resistia a essa emoção. Pegou sua mala e decidiu esperar pelo voo para o Rio de Janeiro, seu primeiro destino, em um café. Do lado de fora da janela via a agitação da metrópole. Era um mar de concreto e movimento. Era aqui que começava sua verdadeira jornada pelo Brasil. No Rio, o aeroporto Santos Dumont era ainda mais impressionante, com sua pista ladeada pela Baía de Guanabara e o Pão de Açúcar. A arquitetura era moderna, a sinalização clara e a limpeza impecável. Beatriz pegou sua bagagem e se dirigiu à saída. Tiago a esperaria na área de desembarque. Ao se aproximar da saída, Beatriz ficou novamente surpresa. As pessoas esperavam atrás de uma barreira, mas não havia filas organizadas. Havia um burburinho de vozes, abraços, risos. Não havia empurrões ou gritos, apenas uma expectativa alegre e barulhenta. Nos transportes públicos de Lisboa, as pessoas formavam filas ordeiras. Aqui a ordem parecia ser ditada por uma lógica interna, invisível. Ela sentiu uma pontada de admiração por aquela ordem caótica. O carro que a levaria ao hotel, um serviço de aplicativo, chegou. O motorista era simpático, falante. Enquanto o carro se movia pelo trânsito intenso do aterro do Flamengo, a paisagem se desdobrava diante de seus olhos. Prédios modernos se misturavam a construções antigas, o verde exuberante dos morros contrastava com o azul do mar. Este é o Rio, ela sussurrou, olhando pela janela. A paisagem era diferente da zona rural de Portugal, e também dos subúrbios americanos. Havia algo de familiar, mas ao mesmo tempo exótico. E por toda parte, sentia-se a marca de uma criatividade humana que se adaptava à natureza exuberante. As casas nos morros, perfeitamente encaixadas na topografia. Os jardins de Burle Marx, organicamente integrados à paisagem urbana. Os quiosques na praia com suas estruturas simples e funcionais. Tudo parecia ter sido colocado ali com uma intenção, uma harmonia com o ambiente. Em Portugal, a ordem era mais geométrica, mais planejada. Aqui, a ordem parecia brotar da própria natureza. Ela ficou sem palavras diante daquela cena. O trajeto até o hotel em Copacabana demorou. Durante esse tempo, Beatriz refletiu sobre a ordem e a energia do Brasil. Por que tudo era tão intenso? Por que as pessoas eram tão expressivas? Em Portugal, a ordem era, muitas vezes, uma norma social, uma formalidade. Aqui a ordem parecia emergir da própria interação social, de uma forma mais orgânica. Era menos uma obrigação e mais uma cultura. O que é isso? Ela se perguntava, tentando entender o significado do que via. Ao chegar ao hotel, Beatriz estava um pouco cansada, mas sua curiosidade sobre o país havia aumentado. Da janela de seu quarto, ela viu a icônica curva da praia de Copacabana. A arquitetura do hotel em si era uma obra de arte, um design moderno que se integrava à paisagem clássica. Na orla, uma multidão de pessoas caminhava, corria, jogava. Apesar do grande número de pessoas, havia uma sensação de calma, de lazer. Tanta gente e por que tão relaxante? Ela murmurou. Nas estações de metrô de Nova York havia mais tensão. As pessoas falavam alto, corriam, se esbarravam. Na China, isso era ainda mais intenso. Mas aqui, não havia essa agitação. Havia tranquilidade e ordem, e essa foi a primeira impressão que o Rio de Janeiro lhe causou.
No lobby do hotel, Beatriz enviou uma mensagem a Tiago para avisar que havia chegado. A resposta foi imediata. Estou há 5 minutos. Me espera no calçadão. Beatriz pegou sua bolsa e foi para a entrada. No momento em que saiu, encontrou o rosto de seu melhor amigo, Bia. Tiago acenava com um grande sorriso. Era o reencontro depois de 2 anos. Naquele momento, Beatriz sentiu o coração aquecer. Durante o longo tempo que passou nos Estados Unidos, ela sentia falta da companhia de seus amigos de casa. Tiago correu ao seu encontro e a abraçou com força. Beatriz correspondeu ao abraço caloroso. O calor do amigo de sua terra natal, que ela não sentia há tanto tempo. Tiago, que saudades. Pois é, há 2 anos. Você deve estar cansada. Uma viagem longa. Tiago a olhou com uma expressão preocupada. Um pouco, mas estou bem. Que bom. Vou te mostrar o rio. Já são 4 da tarde. Que tal tomarmos uma água de cocô em um quiosque? Depois, subimos ao Corcovado para ver o pôr do sol. Beatriz assentiu. Sentados em um quiosque na praia, pediram 2 águas de cocô. E então, como vai a vida nos Estados Unidos? Perguntou Tiago. Bem, mais ou menos. Os estudos na universidade são ótimos. Estou avançando no meu ensaio, mas ainda não me adaptei completamente ao ambiente da universidade americana. A diferença cultural é realmente grande. Beatriz expressou seus sentimentos com sinceridade. Entendo perfeitamente. No começo também tive dificuldades para me adaptar à universidade aqui, mas aos poucos comecei a admirar o método de ensino brasileiro. O método brasileiro? Beatriz ficou curiosa. Os brasileiros têm uma abordagem muito profunda e cuidadosa para cada assunto. O método de discussão em sala de aula não é tanto um debate, mas um diálogo. Eles respeitam a opinião do outro enquanto expõem suas próprias ideias. Essa cultura se reflete também no ambiente acadêmico. Beatriz ouviu as palavras de Tiago e refletiu por um momento. O método de ensino no Brasil é diferente do de Portugal, então? Sim, em Portugal as discussões são muitas vezes mais acaloradas. As pessoas defendem suas opiniões com veemência, tentando persuadir o outro. Mas aqui, eles veem as opiniões divergentes como uma oportunidade de aprendizado mútuo. Acreditam que isso leva a uma compreensão mais profunda. Os 2 beberam a água de cocô e continuaram a conversar sobre suas vidas. Beatriz falou sobre suas pesquisas na universidade americana, suas amizades e até sobre alguns romances. Tiago falou sobre sua vida de pesquisador no Brasil, sua relação com os amigos brasileiros e sua crescente compreensão do país. Conforme a conversa avançava, a distância entre eles diminuía. Naquele reencontro com um amigo de infância, Beatriz começou a notar uma mudança em Tiago. Ele não era mais apenas um estudante português, havia se tornado algo diferente. Alguém com uma nova perspectiva profundamente enraizada na cultura brasileira. Tiago perguntou Beatriz com cautela. Você mudou alguma coisa desde que veio para o Brasil? Tiago sorriu. Um sorriso que continha a profundidade da experiência e da compreensão. Não sei se mudei. Mas com certeza, algo foi adicionado a mim. Entender o Brasil mudou minha perspectiva sobre o mundo. Sinto que agora consigo ver Portugal de uma forma mais objetiva. Como assim? Na verdade, há algo que quero te dizer desde que conversamos. Foi por isso que te convidei para vir ao Brasil. O tom de Tiago ficou um pouco mais sério. O quê? Perguntou Beatriz, curiosa. Tiago ficou em silêncio por um momento, como se estivesse se preparando para dizer algo importante. Finalmente, ele falou. A propósito, o português que estamos usando agora, você realmente acha que é português de Portugal? Beatriz ficou confusa. Como assim, o português não é português? Naquele momento, sua mão se moveu reflexivamente e ela quase derrubou o copo. O que você está dizendo? Tiago pousou o copo lentamente. Na verdade, o português que usamos hoje. Ele fez uma pausa. Ponto é brasileiro. O rosto de Beatriz endureceu instantaneamente. O que você está dizendo? É verdade, respondeu Tiago calmamente. Para ser mais preciso, estamos usando palavras que foram criadas no Brasil. Ou seja, a maior parte do português que usamos no dia a dia é o que os linguistas chamam de brasileirismos, palavras e expressões criadas no Brasil. Beatriz franziu a testa. Sua expressão era uma mistura de profunda incredulidade e perplexidade. Os radicais das palavras, claro, vieram de Portugal. Mas foram os brasileiros que, combinando esses radicais, criaram um vocabulário moderno e dinâmico.
Nós portugueses estamos, na verdade, usando palavras criadas pelos brasileiros todos os dias. Beatriz tentou entender o significado daquelas palavras, mas ainda não estava convencida. Isso é possível? Sua voz era um misto de dúvida e espanto, mas ao mesmo tempo a fala de Tiago parecia ter alguma base sólida. Hoje não temos tempo para explicar tudo em detalhes, mas durante nossa viagem pelo Brasil, vou te explicar aos poucos a razão e a história por trás disso. Por isso peço que mantenha a mente aberta e me escute, pediu Tiago com sinceridade. Está bem, assentiu Beatriz, a contragosto. Mas em sua mente uma nova pergunta surgia. Os dois saíram do quiosque e começaram a caminhar pela cidade. O Rio de Janeiro era lindo. As ruas de paralelepípedos de Santa Teresa, as casas antigas, os bondinhos, as pessoas caminhando tranquilamente. Beatriz ficou encantada com a paisagem. Que lindo, ela murmurou quase sem querer. O Rio é o coração cultural do Brasil. Uma cidade que valoriza sua cultura antiga, mas sem perder a modernidade. Tiago segurou o braço de Beatriz e a guiou em direção ao Corcovado. O caminho até o Cristo Redentor estava cheio de turistas, mas mesmo ali o ritmo era calmo, sem agitação. Ao longo do caminho, havia lojas de souvenirs, artesanato, biquínis, cachaças. Tudo era feito com precisão e exposto com cuidado. Quando chegaram ao topo do Corcovado, o sol estava se pondo no horizonte. A vista naquele momento foi algo que Beatriz jamais esqueceria. A estátua imponente, com seus braços abertos e abaixo, a cidade do Rio de Janeiro brilhando. A luz do entardecer tingia tudo de dourado. Beatriz ficou hipnotizada pela cena. É realmente deslumbrante. Tiago observou a emoção de Beatriz e sorriu. O Brasil tem essa cultura antiga, e ao mesmo tempo possui a mais alta tecnologia. O antigo e o novo coexistem. Essa é a característica do Brasil. Logo, os dois deixaram o monumento e se dirigiram a um mirante com vista para a cidade iluminada. A cidade inteira do Rio estava sendo envolvida pela escuridão da noite. As luzes da cidade começavam a piscar. Bia, este é o Rio de Janeiro, o centro cultural do Brasil. E na verdade, a influência da cultura portuguesa está profundamente enraizada aqui. Mas ao mesmo tempo, uma cultura unicamente brasileira também foi construída aqui. As palavras de Tiago penetraram fundo no coração de Beatriz. Naquela noite, os dois decidiram continuar a conversa no lobby do hotel. Sentados em um sofá, Tiago começou a explicar seriamente a questão da língua. Bia, você conhece a palavra comboio, certo? Claro, é uma palavra básica do português. De comboiar, acompanhar. Exato. Mas no Brasil, eles dizem trem. E em Portugal, hoje muitos jovens já usam a palavra trem. O mesmo acontece com autocarro e ônibus, pequeno almoço e café da manhã, telemóvel e celular. As palavras brasileiras, por causa da influência da música, das novelas, da internet, estão se tornando comuns em Portugal. O rosto de Beatriz endureceu. O que você está dizendo? Tiago continuou. Economia, banco, liberdade, música, hospital, ciência, cultura, política, estudante, telefone, jornal, polícia, tempo, temperatura, critério, máquina, arte, etnia, democracia, república, povo. Todas essas palavras, em seu uso moderno, foram ou criadas ou popularizadas e difundidas globalmente pelo Brasil. Idiotas, não diga bobagens. Isso não pode ser verdade. Tiago continuou com uma voz calma, e diante da avalanche de exemplos, Beatriz perdeu as palavras para refutar. Na verdade, cerca de 70% a 80% do vocabulário do português moderno que usamos para conceitos abstratos ou técnicos é de origem ou forte influência brasileira. Para um português, é praticamente impossível ter uma conversa sobre o mundo moderno usando apenas o português puro. Ponto. Como assim? No século XX, enquanto Portugal era uma sociedade mais fechada, o Brasil se industrializava e se abria para o mundo. Os brasileiros precisavam de palavras para novos conceitos da ciência, tecnologia e economia. E eles as criaram, ou as adaptaram de outras línguas, principalmente do inglês. Como essas novas palavras eram extremamente úteis e claras, Portugal acabou por adotá-las. É por isso que nós, portugueses, usamos português brasileiro todos os dias. Naquela noite, Beatriz não conseguiu dormir. De volta ao quarto do hotel, ela abriu o dicionário em seu tablet e começou a listar as palavras que conhecia.
Estudante, cultura, sociedade, ciência, futuro, história, educação, música, banco, liberdade, hospital, jornal, polícia, economia, etnia, povo, república, política, revolução, direitos, deveres. Todas em seu contexto moderno, eram de uso corrente e massivo no Brasil, muitas vezes antes de se popularizarem em Portugal. Eu estava falando brasileiro? Ela se perguntou. Entre o orgulho e a realidade, o coração de Beatriz começou a desmoronar silenciosamente. Na manhã seguinte, Tiago levou Beatriz para passear pelo Centro Histórico de São Paulo, o próximo destino da viagem. Para o café da manhã, entraram em uma padaria tradicional. Bia, preciso te falar algo importante aqui, disse Tiago com uma expressão séria. O Brasil não traduziu as palavras estrangeiras apenas pelo som, mas pelo significado. Por isso as palavras se tornaram tão claras. Beatriz tentou lentamente entender o significado daquelas palavras. A feijoada é um bom exemplo, explicou Tiago. O cozido à portuguesa é um prato feito com vários tipos de carnes, legumes e grão de bico. No Brasil eles pegaram essa base, mas a transformaram. Usaram o feijão preto, carnes de porco defumadas e criaram acompanhamentos como a couve, a farofa e a laranja. Hoje, a feijoada brasileira é reconhecida mundialmente como um prato nacional. Beatriz assentiu. De fato, a feijoada brasileira era única, totalmente diferente do cozido português. O cafezinho também, continuou Tiago. A planta do café veio da África, o hábito de beber em cafeterias é europeu. Mas no Brasil, o simples ato de oferecer um cafezinho se tornou um ritual de hospitalidade, de amizade. Eles transformaram algo estrangeiro em uma expressão cultural própria. É uma reimaginação. Uma característica única do Brasil. Beatriz estava cada vez mais envolvida pela lógica de Tiago. É assim que o Brasil pega algo de fora e o recria com uma perfeição própria. Isso é o que chamam de antropofagia cultural, uma característica brasileira. Na verdade, com a língua aconteceu a mesma coisa. Os brasileiros, ao traduzir conceitos ocidentais, pensaram profundamente em seu significado. Por isso, criaram novas palavras combinando radicais já existentes. As palavras foram projetadas para que seu significado fosse compreendido apenas olhando para elas. Beatriz começava a sentir uma espécie de respeito por aquele processo criativo. Por outro lado, em muitos casos, os portugueses foram mais conservadores, ou então simplesmente adotaram a palavra estrangeira com o som original. Por isso, muitas vezes, não se entende o significado da palavra apenas olhando para ela. Então, concluiu Tiago, os brasileiros, ao combinar os radicais do português, expandiram o significado e a expressividade da língua. Esse acúmulo de conhecimento mudou toda a lusofonia. O preconceito de Beatriz começava a ruir. Ao mesmo tempo, ela percebia o quão superficialmente havia entendido o que era cultura até então. Os dois foram à Biblioteca Mário de Andrade. Tiago pegou um livro sobre a história do Brasil no século XX. Ali, estava detalhado o período de modernização do país. Agora vem a parte importante, disse Tiago, abrindo uma página do livro. Durante o século XX, o Brasil se esforçou para aprender com as culturas e civilizações ocidentais. Intelectuais, cientistas, artistas foram enviados em grande número para estudar na Europa e nos Estados Unidos. Beatriz ouvia atentamente. Eles tinham a missão de trazer para o Brasil e difundir a cultura, a ciência e a tecnologia industrial do Ocidente. Mas havia um problema. Os textos em inglês, francês ou alemão eram incompreensíveis para a maioria dos brasileiros. Então, continuou Tiago, os acadêmicos brasileiros, para transmitir essas palavras estrangeiras, decidiram combinar os radicais do português de acordo com o significado da palavra. Eletricidade, computador, psicologia, sociologia. São palavras cujo uso moderno foi consolidado por acadêmicos brasileiros. Elas foram criadas com grande engenho para que seu significado fosse compreendido apenas pela sua composição. Beatriz estava atônita. Sua expressão revelava uma profunda reflexão. Enquanto isso, em Portugal, o que aconteceu? Perguntou Tiago em voz baixa. Em muitos casos, o país mais fechado demorou a incorporar esses neologismos. Ou quando fez, muitas vezes já era por influência do que se falava no Brasil. Assim, os brasileiros, ao combinar os radicais, expandiram o significado e a expressão da língua.
Essa força de dar forma ao conhecimento através das palavras gerou uma revolução intelectual em toda a lusofonia. Naquele momento, Beatriz começou a perceber o quão incompleta era a história de Portugal que ela havia aprendido na escola. Os livros didáticos portugueses mal mencionavam o Brasil em detalhes. Especialmente não diziam nada sobre como o Brasil do século XX havia influenciado Portugal. No dia seguinte, Tiago levou Beatriz ao Rio novamente. No trem a caminho da cidade, Tiago começou a falar sobre a influência da mídia brasileira. Nos anos 70 e 80, Portugal saiu de uma longa ditadura e se abriu para o mundo. O Brasil, na época, já era uma potência na produção de telenovelas e música. Essas novelas e músicas foram exportadas para Portugal em massa. E os portugueses que assistiam a essas novelas, que ouviam essas músicas, começaram a adotar as palavras e expressões brasileiras. Palavras como legal, cara, valeu, entraram no vocabulário dos jovens portugueses. Foi através da cultura popular que o português do Brasil começou a invadir Portugal. Beatriz ouvia em silêncio. Então, o que você quer dizer é que, concluiu Tiago, cerca de 70% a 80% do português moderno foi importado do Brasil. Revistas, polícia, tempo, temperatura, critérios. A lista é interminável. Beatriz estava atordoada. Um português não consegue conversar sobre o mundo moderno usando apenas o português puro. Ponto. O trem se aproximava do rio. Depois de chegarem, continuaram a passear. Foram ao Pão de Açúcar. A vista do bondinho era de tirar o fôlego. O mar, as montanhas, a cidade. Era como um sonho. Finalmente foram ao Cristo Redentor. Diante da estátua, Beatriz ficou sem palavras. Sua imensidão, sua antiguidade, sua presença. Tudo abalou seu coração. Isto, murmurou Beatriz, foi construído na década de 1930. O Brasil, mesmo influenciado pela Europa, criou essa cultura maravilhosa. Tiago observava a emoção de Beatriz. Depois, os dois foram caminhar pela floresta da Tijuca. O ar era puro, o som dos pássaros, a vegetação exuberante. Lindo, sussurrou Beatriz. Naquele momento Tiago disse em voz baixa, Bia, há algo que preciso te dizer. Uma verdade da qual não se pode escapar. Beatriz percebeu a mudança na expressão de Tiago. Ele estava prestes a dizer algo importante. A tensão pairava entre os dois. O quê? Perguntou Beatriz com um pouco de medo. Pense bem no nome oficial do seu país. República Portuguesa. Beatriz tentou entender o significado daquelas palavras. República Portuguesa. Sim, e, dessas palavras, portuguesa, é obviamente a nossa palavra original. Mas república, e povo, a base da república. O rosto de Beatriz mudou. Tiago respondeu calmamente. São palavras latinas, claro, mas cujo significado político moderno foi forjado e popularizado no Brasil. Um país que teve uma história republicana muito mais longa e turbulenta no século XX. A própria ideia de povo, como agente político, foi massivamente difundida pela cultura e política brasileiras. Beatriz se levantou, o rosto vermelho de raiva. Não brinque comigo. Até o nome do nosso sistema de governo é brasileiro. Mas quanto mais pesquisava, mais se convencia de que era verdade. Até mesmo o socialismo, o comunismo. Todos esses conceitos políticos modernos entraram na língua portuguesa com força através dos debates intelectuais brasileiros, disse Tiago, em voz baixa. Beatriz sentiu o chão tremer sob seus pés. A identidade portuguesa na qual ela acreditava inabalavelmente estava sendo abalada em seus fundamentos. Talvez eu não soubesse nada sobre Portugal, murmurou Beatriz em seu coração. Naquela noite, Beatriz não conseguiu dormir no quarto do hotel. Ela abriu o dicionário em seu tablet e começou a listar as palavras que conhecia. Estudante, cultura, sociedade, ciência, futuro, história, educação, música, banco, liberdade, hospital, jornal, polícia, economia, etnia, povo, república, política, revolução, direitos, deveres, social, civilização, conhecimento, filosofia, psicologia, estética, arte, tecnologia, universidade, física, química, biologia. Todas eram palavras cujo uso moderno havia sido cunhado ou popularizado no Brasil. Eu estava falando brasileiro? Ela se perguntou. Entre o orgulho e a realidade, o coração de Beatriz se despedaçou silenciosamente. Naquele momento, do lado de fora do hotel, ouviam-se os sons da noite de São Paulo.
A brisa suave, o som distante da música de um bar, a sensação de que a cidade antiga respirava. Beatriz, na cama, cobriu o rosto com as mãos. As lágrimas escorriam. Eram lágrimas de frustração ou de emoção por uma nova compreensão? Nem ela mesma sabia. A noite foi longa. Beatriz não conseguiu dormir até o sol raiar. Na manhã seguinte, a convite de Tiago, foram novamente ao rio. A cidade, sob a luz do sol da manhã, tinha uma beleza diferente. No Parque Lage, aos pés do Corcovado, Beatriz sentiu uma paz que não sentia há muito tempo. Observando a arquitetura do antigo palacete, ela sentiu seu coração se acalmar. Depois foram novamente ao Cristo Redentor. Era a segunda visita, mas desta vez ela o via com um sentimento diferente. Aquele monumento antigo, aquela estátua gigante, aquela história de quase 100 anos. O Brasil aprendeu com a Europa, mas colocou sua alma aqui. O resultado é este maravilhoso patrimônio cultural. As palavras de Tiago penetraram fundo no coração de Beatriz. Finalmente, eles estavam sob os braços abertos do Cristo. A brisa da primavera soprava. Mesmo sob a influência de Portugal, aqui existe a alma do Brasil, disse Tiago com um sorriso. O Brasil não imitou, ele homenageou. Beatriz ponderava profundamente o significado daquelas palavras. Os brasileiros aprenderam com Portugal, mas não consideraram o aprendizado como um roubo. Pelo contrário, aprenderam com respeito, assimilaram esse conhecimento e criaram algo novo. Essa é a essência do Brasil. As palavras de Tiago foram uma revelação para Beatriz. Sob os braços do Cristo, a névoa se dissipava sobre a cidade. Beatriz olhou para o céu. A luz suave, a beleza da paisagem. Beatriz ficou sem palavras. Eu sempre pensei que aprender era roubar, murmurou ela. Que os mais fortes tiravam a força, a cultura e o conhecimento dos mais fracos. Por isso, pensei que o Brasil fez com a cultura portuguesa era apropriação. Tiago ouviu as palavras de Beatriz e assentiu silenciosamente. Mas na verdade é diferente, continuou Beatriz. Aprender é respeitar o outro. Respeitar o conhecimento e a cultura do outro, aceitá-los dentro de si e a partir daí, criar algo novo. Esse é o verdadeiro aprendizado. Lágrimas brilhavam nos olhos de Beatriz. Os brasileiros aprenderam com Portugal, mas ao mesmo tempo respeitavam Portugal. Aprenderam com reverência. Por isso, o resultado foi uma cultura e um conhecimento maravilhosos. Tiago colocou a mão no ombro de Beatriz. Bia, estou muito feliz que você tenha percebido isso. Os dois compartilharam aquele momento sob o olhar do Cristo. A névoa que se dissipava parecia abençoar a transformação no coração de Beatriz. O dia da partida chegou. No aeroporto, os dois se encararam. Tiago disse em voz baixa, a língua é uma ponte que ultrapassa as nações. É melhor atravessá-la do que destruí-la. Beatriz assentiu em silêncio. No avião, abriu seu caderno. No título da página, escreveu, o dia em que o português se tornou brasileiro. E no canto da página, acrescentou uma única palavra, respeito. Naquele momento, ela não sabia que essa palavra mudaria sua vida. Mas uma coisa era certa. Beatriz havia aprendido a importância de construir pontes entre culturas diferentes. Não o orgulho, mas o respeito. Não a dominação, mas a admiração. E que aprender é conhecer o outro e aceitá-lo. Essa verdade lhe foi revelada por aquela viagem. Enquanto o avião voava em direção aos Estados Unidos, Beatriz se lembrava de tudo o que havia vivenciado. A paisagem urbana de São Paulo, o Cristo Redentor no Rio, a natureza exuberante e, acima de tudo, a gentileza de Tiago e seu profundo conhecimento. Tudo estava gravado em seu coração. Como portuguesa, não perdi meu orgulho. Pelo contrário, meu orgulho se aprofundou. Porque agora eu sei como nossa cultura influenciou o mundo e é respeitada por outras nações. Era assim que Beatriz pensava agora. A viagem ao Brasil havia terminado, mas a jornada de sua alma estava apenas começando. De volta à universidade, Beatriz retomou a escrita de seu ensaio, mas desta vez com uma nova perspectiva. O intercâmbio cultural no mundo lusófono, como o conhecimento português influenciou o Brasil e como retornou a Portugal. Aquele ensaio se tornaria o trabalho mais importante de sua vida. E no final do ensaio estaria escrito, a cultura não é algo fixo, mas fluido. Ela viaja livremente entre as nações, mudando e evoluindo no processo. E nesse processo, o mais importante é o respeito pelo outro. Somente respeitando o outro e sua cultura é que o verdadeiro intercâmbio cultural pode acontecer.
A vida de Beatriz foi transformada por sua viagem ao Brasil. A língua não é apenas uma ferramenta de comunicação. É o cristal da cultura, o rastro do esforço intelectual da humanidade. Os neologismos brasileiros são as palavras de respeito que os brasileiros criaram em uma era em que as culturas se encontravam. Eles aceitaram o conhecimento estrangeiro, o reconstruíram em sua própria língua e o espalharam por todo o mundo lusófono. Isso não é apropriação, mas uma manifestação de respeito. Através desta viagem, Beatriz recuperou valores humanos universais que transcendem nações e culturas, a alegria de aprender e o coração que respeita o outro. E esta não é apenas a história do crescimento de um indivíduo, mas a história da interação cultural de todo o mundo lusófono. De Portugal para o Brasil, e do Brasil de volta para Portugal. Nesse